A Igreja Matriz foi construída com muito esforço e sobrevive até hoje, revelando a característica de cada padre que passou por aqui. Hoje, assim tão bela, após a recente reforma, ainda conserva os traços da personalidade dos líderes religiosos que no altar levaram a palavra de Deus para milhares de fiéis. Cônego Simão nos diz que cada um deles é parte da história. Todos serão lembrados em uma galeria de fotografias. Os bispos também foram peças-chaves na formalização da paróquia de São Sebastião. Então, uma das primeiras visitas apostólicas de pastoral que o bispo fez aqui em Andradas, foi logo no começo da paróquia. Dom Lino, que era bispo de São Paulo, ele veio e fez várias indicações para que se cuidasse da pia batismal, para que se reformasse a igreja. Então, o próprio bispo foi dando sugestões. Depois aqui nós tivemos um período de 30 anos do padre Mariano Garzo, que fez um trabalho bonito e de incentivo da comunidade, e outros padres que foram passando. Depois da construção da nova igreja, na época, uma das maiores da arquidiocese, a igreja aqui, ela é grande e foi considerada então, uma das maiores e mais bonitas da arquidiocese no seu tempo. E também ela foi reformada, já mais recentemente, na década de 70, pelos padres assuncionistas. A parte foi mudada aqui no seu interior, passou por outras reformas, mas teve uma reforma muito significativa na década de 70, com as pinturas do espanhol Pérez e outras mudanças que foram feitas, adequando também aqui o presbitério, depois na época também de Monsenhor Vicente, que fez reformas na parte da torre, na parte aqui do telhado e outras reformas que foram acontecendo até essa reforma que estamos fazendo agora nesses últimos tempos. E não é só a Igreja Matriz que sustenta uma paróquia. Em Andradas, mais de 40 comunidades e cerca de 30 grupos religiosos e pastorais fazem parte dessa história, catequizando os bairros e evangelizando todos que estão dispostos a receber Deus em suas vidas. Essa característica da participação do povo na igreja vem desde o início de sua história. De acordo com os relatos do livro Caminhando de Samambaia a Andradas, antigamente o povo era bem assíduo. Os registros revelam que cada associação religiosa contava com no mínimo 200 associados nas décadas passadas. Uma passagem interessante é da Irmandade de Nossa Senhora Aparecida, fundada pela professora Denise Duarte, que envolvia crianças. As meninas puras e ingênuas traziam na cabeça o véu da pureza, que ostentavam com vaidade. E a garotada tinha um lugar bem definido, a meta para o futuro. Quando nós falamos de 150 anos de história da paróquia de São Sebastião de Andradas, nós não pensamos só na igreja matriz, mas quantas capelas tem aqui, foram antigas, construídas aí na década de 20, na década de 30, por exemplo, a igreja do Campestrinho, a igreja da Gramínea, a igreja da São José da Cachoeira, do Óleo. Então nós temos relatos aí antigos de festas que se faziam nas comunidades rurais aqui de Andradas e que movimentava toda a cidade. Na época do padre, do cônego Profício, foi iniciada e terminada a igreja de São Benedito. Até então Andradas só tinha a igreja matriz. Depois da igreja de São Benedito, outras igrejas vieram, como nós temos hoje a igreja de São José, a igreja que começou na época dos religiosos, o salão lá do NASA, a igreja de Santa Rita, começou na época do Monsenhor Vicente, a igreja ali do Santo Expedito e outras igrejas importantes aqui, sobretudo nas comunidades rurais da nossa paróquia. Nas celebrações comemorativas aos 150 anos da paróquia, todas as comunidades estão sendo lembradas. Em cada missa, elas são representadas pelos estandartes que levam a imagem de seus santos padroeiros. Todas são reunidas dentro da matriz.
Quem participa ativamente dos momentos da igreja sente orgulho em fazer parte dessa história. Eu sinto muita alegria, né? Felicidade de estar participando, a gente gosta, né? Que eu gosto muito, né? Então a gente vem fazendo tudo que é possível. É muito importante para mim, né? Participar, né? Um reconhecimento da nossa comunidade, participar da festa São Sebastião, que é muito importante para nós, que é o padroeiro da nossa cidade, que faz parte da nossa vida, da nossa comunidade também, né? Porque lá é a Nossa Senhora que faz parte da nossa comunidade e ela está junto com São Sebastião intercedendo por ele, né? É tudo isso aí que a gente tem que falar e agradecer a Deus, né? Por a gente ser escolhido para estar participando da comunidade, participando dessa festa tão maravilhosa que é para nós aqui em Andradas. É uma coisa muito maravilhosa, né? Ficar pertinho de Deus, rezar, né? Então sempre alegre, contente, né? Para a fiel Iva de Souza, participar dessa missa foi ainda mais especial. Teve a oportunidade de divulgar a devoção por Mãe Rainha, levando a imagem nas mãos. Após a entrada, todas foram reunidas em frente ao altar, mostrando a força do movimento dentro da paróquia de São Sebastião. É bom e você não imagina quantas graças que eu já tenho recebido. Então eu peço, tem pessoas que às vezes não têm muita fé, a gente não pode perder a fé, principalmente em Deus e nossa mãe, porque tudo a gente alcança com fé. Para mim é maravilhoso, porque eu sou muito religiosa. Eu acho que no mundo que nós vivemos, nós temos que ter Deus no coração. E participar das comunidades, vir à missa, para mim faz muito bem. Eu agradeço muito por tudo que eu tenho, né? Pela fé que eu tenho. Para mim é muito bom. Ainda fazem parte da paróquia de São Sebastião as pessoas que trabalham em prol da igreja. E neste contexto, existem as obras paralelas que auxiliam os projetos. Veja bem que a assistência, a casa paroquial foi construída um pouco antes, na época ainda do padre João Batista Cavalcante. Esse padre, ele envolveu também os leigos e num período de 1 ano a casa paroquial foi construída e uma das melhores até hoje é usada pelo clero, pelos padres, né, que residem aqui em Andradas. Então a assistência que foi construída, né, na época do padre Antônio Noronha, mas tudo isso com a ajuda e empenho de muitas pessoas, o envolvimento, né, de tantas pessoas, e até hoje nós temos ali a assistência, onde, né, é o uso da paróquia, o uso do povo, também com a gráfica e tudo mais. Então nós percebemos assim a vida da paróquia com a vida do povo, com a vida da cidade. O cônego Simão sempre faz questão de realçar a participação da comunidade em todas as obras da igreja. Se não houvesse o envolvimento dos leigos, muitos sonhos não teriam sido conquistados. É a participação do povo que mantém a igreja viva. A igreja é sempre um marco da fé do seu povo. Uma igreja conservada, uma igreja bonita, a igreja templo. Mas mais bonita ainda que as igrejas templos que nós temos aqui, é a igreja viva, né? A igreja formada por pessoas que participam. Por isso, talvez aí a beleza da igreja nossa aqui, do envolvimento de tantas pessoas na participação na vida da igreja, na vida católica do povo de Andradas.